Olá, Contigo Lovers, tudo bem com vocês? E hoje no Like ou Dislike, eu tenho uma convidada, olha, ela é do Rio de Janeiro, tijucana, coreógrafa, professora de sapateado americano, não é nem sapateado brasileiro, para vocês verem como a coisa tá chique hoje, hein? E pasmem, ela tem 2 metros de altura, gente. É mais alta que eu, e olha que eu sou alta, hein? E a primeira drag queen educadora sexual do Brasil. Hoje no É Like ou Dislike, eu recebo Lohane Lovely. Olá, Hi, Lohane. Suís! Hi, everyone! Ai, que delícia essa apresentação. Só preciso fazer uma correção, só a minha mãe vai me matar. Eu não Faça. sou tijucana. Inclusive, a minha mãe tem um ranço do jornal Globo, porque na matéria que o Globo fez comigo, saiu que eu sou tijucana, e eu não sou. A minha infância foi na Tijuca, que o meu pai morou lá, mas eu moro na zona norte do Rio, num bairro chamado Bento Ribeiro. Eu podia aproveitar o título de tijucana, porque o povo que mora na Tijuca acha que mora na Zona Sul. Mas não, sou suburbana de Bento Ribeiro, bem povão. Peraí. Parou tudo aqui porque a coisa ficou melhor ainda. Tu é de Bento Ribeiro. Olha, o gaúcho, né? Você é de Bento Ribeiro, o bairro onde a Xuxa cresceu. Eu moro 2 ruas depois do prédio que a Xuxa morou. O prédio dela é bem em frente à estação de trem de Bento Ribeiro. E eu ando de trem, porque eu fui criada em Vila Valqueire, que é um bairro do lado, e moro já há 2 anos em Bento Ribeiro. Então, como tem estação de trem, eu faço tudo de trem. E eu passo todos os dias em frente ao prédio que a Xuxa morou. Tô passado, olha, por essa informação eu não esperava. E realmente, muitas coisas eu tirei lá da informação do jornal, né? Que botou lá Sim, sim. que tu era tijucana. Então vamos corrigir, é de Bento Ribeiro, gente. E mais uma correçãozinha, eu não tenho 2 metros, eu tenho 2,4, porque o 4 para me apresentar para os boys faz a diferença. Olha, menina, olha, eu tenho 1,86, eu já me acho alto. 2,4, meu Deus, Dois e não. quatro, sem salto. De salto eu vou a 2,15, 2,20, depende do salto que eu botar. Mas os boys gostam, que eu sou ativa, gigante em todos os sentidos. Olha, gosta, já pega um baixinho ali, né? Já fica na altura certa Eu já. já pego para escravo. Babado, a gente vai falar. Olha, hoje eu acho que vai ser um é like ou dislike 18 mais, gente. Porque Pelo amor de Deus, eu vou tentar não tirar a sua monetização. eu estou com uma drag sexóloga, tá? Não é para qualquer um. É sexóloga que fala? Ou é É, educa... na verdade, educadora sexual. Sexóloga, eu estou me formando agora, estou fazendo mais uma especialização. Então, no ano que vem, eu já vou receber o título de sexóloga, mas hoje eu sou consultora em saúde e educação sexual. Sexóloga ainda não, mas estou chegando lá no ano que vem. E eu quero saber se vai ser mais like ou mais dislike. Tá preparada? Estou preparada. Ai, estou nervosa. Eu vou querer que tu escolha, então, do número 1 ao 8 para a gente começar. Vou no dia do meu aniversário, 3. Olha que coincidência, todo mundo que está vindo aqui nesse quadro, o primeiro número que escolhe é o número 3, porque é o dia do aniversário. Olha que É maravilha. de que mês? 3 de Sou de quê? outubro, sou de outubro, sou Outubro. libriana. Olha. Indecisa e E controladora? muito, 100%. Minha sogra é libriana e ó, é babado. Vamos, vamos começar então pelo 3. Vamos começar falando de algo que não tem a ver com educação sexual, mas tem muito a ver sobre a tua vida, sobre as outras coisas que tu faz, além de ser educadora sexual, que é cultura, que é arte. E eu quero saber se é like ou dislike para as leis de incentivo à cultura. Aí, como é difícil para um artista falar de lei de incentivo, eu começo dando like, com toda certeza, porque infelizmente a gente vive num país que não valoriza a arte, não valoriza a cultura. Quantos artistas precisam ir embora do país para conseguirem viver de forma digna do seu dom, né? Então, eu dou like porque eu acho que essas leis precisam acontecer para que a gente possa manter essa arte, essa cultura vivas. Afinal de contas, a arte é educação.
faz parte da educação. Nós que somos artistas lidamos diretamente com a formação de caráter, construção de personalidade. É um trabalho de sexualidade. Então, eu dou super like para as leis de incentivo, e agora, né, da pandemia para cá, surgiram novas leis. Eu mesma já fui contemplada com uma lei dessa, mas eu dou um certo dislike para a galera que não sabe trabalhar essas leis e acaba tirando, por ter um certo conhecimento ou por ser uma pessoa mais influente, oportunidade de quem tem muito talento, porque eu conheço muita gente que foi aprovada em lei de incentivo e que não tem talento nenhum, que fez uns trabalhos horrorosos. Deus que me perdoe julgar as pessoas, mas é porque a gente que é artista, e eu tenho 38 anos, e desde os meus 4 anos de idade eu estudo, e eu sempre vivi de arte, a gente entende o que impulsiona e o que transforma. E eu vejo uma galera que é contemplada com essas leis e que a gente não vê um trabalho, que a gente não quer julgar as pessoas, mas a gente fica pensando, será que esse dinheiro realmente foi para alguma coisa relacionada à arte, à cultura? Então eu dou like para esse movimento, mas ao mesmo tempo eu dou um dislike para essa galera que usa do poder que tem, seja de mídia ou seja de QI, né, quem indica, para usar essas leis que podiam estar beneficiando diversas outras pessoas e tirando artistas incríveis do anonimato, que aí você consegue ter um nicho maior de pessoas para acompanhar o seu trabalho. Mas vamos dizer que, no geral, como eu não posso ficar indecisa, eu dou like. E essas leis também foram muito demonizadas, né? A gente viu aí elas sendo muito demonizadas no período que a gente passou aí de 6 anos atrás. E o pessoal fica muito assim, achando, quem vai usar a lei de incentivo à cultura tá mamando na teta do governo, aquela coisa arada toda que a gente já sabe. E é Quando... engraçado que quem acusa o artista de mamar na teta do governo é quem mais mama na teta do governo, né? Vamos, Exatamente. mais uma vez, sem entender a hipocrisia desse mundo, mas a gente segue na fé que isso um dia vai mudar. E tu disse que já usou de uma das leis que foram feitas na pandemia, né? E quando tu usou essa lei, tu sentiu isso das pessoas criticando? Tá usando uma lei de incentivo à cultura. Então, não senti, mas é porque debaixo da Lohane existe o Breno, que é ator, bailarino e que é empresário do ramo da arte também. Eu tenho uma escola de teatro musical, junto com um grande amigo meu, na Zona Norte aqui do Rio de Janeiro. E a gente, logo assim que a pandemia começou a ensaiar uma parada, a gente foi contemplado com uma lei. Engraçado que eu não sei te dizer agora qual é a lei, mas a gente usou esse dinheiro dessa lei para pagar as dívidas que estavam da escola, que se tornaram, que criaram-se por conta dessa pausa enorme que a gente deu. Então, eu acredito que que eu não tenha sido criticada por usar essa lei, porque foi uma coisa um pouco mais interna. A gente não conseguiu criar nenhum projeto com essa lei. A gente precisou usar essa lei para manter essa instituição de ensino aberta e para pagar as dívidas que a gente conquistou nesse período que a gente ficou parado. Mas eu acredito que se eu tivesse colocado essa lei para frente, para um trabalho da Lohane, por exemplo, um trabalho que falasse sobre sexualidade, eu seria muito criticada. Primeiro, por ser mais um LGBT usando a lei de incentivo, e segundo, para falar de educação sexual, que infelizmente muitas pessoas ainda têm a mente muito pequena e ainda acham que educação sexual é ensinar alguém a se relacionar intimamente. Então, eu acho que eu seria bem criticada, com toda certeza. Provavelmente tenha sido a lei do Aldir Blanc, que foi a que contemplou bastante Isso pessoas na aí, época Aldir da... Blanc. É porque foi o jurídico da escola que fez todo o trâmite, como já faz muito tempo, mas foi essa lei mesmo, Aldir Blanc. Começou então dando um like assim, meia culpa, vamos dizer assim. Mas vamos seguindo. Eu quero que tu escolha agora o número 1, 2, 4, 5, 6, 7 ou 8. 8. E isso é polêmico. Eu vou deixar para o fim. Esse eu vou ter que deixar para o Ah, fim, é? Então porque tá. Então pode ser um. número 1, vamos para o número 1, que conversa com o número 8, mas igual o 8 é polêmico, eu vou deixar para o final. Eu quero saber se é like ou dislike para educação sexual nas escolas. Ai, adoro falar sobre isso.
Inclusive, é um projeto que eu tenho, não sei se para agora, mas obviamente que o like é super like, não só um super like, como eu compartilho, eu curto, eu ajudo no engajamento, tudo que for preciso. Mas é importante também a gente falar da importância de educação sexual na escola, porque eu acredito, dentro do universo que eu vivo e o que eu acompanho, que as pessoas distorcem um pouco o que seria a educação sexual dentro das escolas. Eu não sei se o meu pensamento é certo ou é errado, mas diante de tudo que eu vivi e diante de tudo que eu estudo, eu sou muito a favor de educação sexual nas escolas, mas não a educação sexual que ensina como é o gay, como é a trans, o que é o não binário, porque eu acho que nós não somos seres de outro mundo que precisamos ser estudados. Como vivem, se procriam, se não procriam, o que comem. Eu parto do princípio que a lei básica que todo mundo tem que ter para a vida é o respeito. Então, a partir do momento que a gente ensina dentro da escola o real sentido da palavra respeito, a gente não precisa mais fazer nada. Porque mesmo que surja alguém e que o indivíduo acha super esquisito, ele não vai falar nada, porque ele vai entender que o respeito tem que vir em primeiro lugar. Quando a gente usa o termo educação, ok, a gente é ovacionado. Quando a gente usa o sexual, a gente é muito discriminado. Porque as pessoas acham que o objetivo de uma educação sexual é ensinar para a criança, por exemplo, como se. E a gente tem que parar com essa hipocrisia de achar que a criança não sabe. Se os pais estivessem preocupados com o que a criança vai consumir, não enfiavam um telefone na mão de uma criança para a criança calar a boca e parar de encher o saco. E eu tenho certeza que esse pai que condena uma educação sexual na escola não teve uma educação sexual em casa, que é onde tem que começar. Eu, até por ter escola hoje, eu costumo dizer que na minha época de estudante, a gente ia para a escola para reforçar a educação que nós tínhamos em casa. Hoje, o aluno vai para a escola para nós, educadores, darmos a educação que ele não tem dentro de casa. E quando a gente fala de educação sexual, a gente fala de quê? Afetividade, construção de valores, criação de caráter, personalidade. Isso eu sou a favor de ser ensinado na escola. Ensinar a diferença do corpo feminino para o corpo masculino, quando chegar a idade desse indivíduo entender, a gente tem que fazer por obrigação, porque isso tem lá no livro de ciências de biologia, então a gente vai passar por esse processo. Então, eu acredito que a educação sexual é muito mais importante do que a gente falar sobre cada indivíduo que não faz parte da nossa vida diretamente. É falar da nossa essência, que vai se transformar na essência daquele que a gente cria, que a gente educa. E esse exemplo tem que vir da gente. Então, super like para a educação sexual nas escolas, mas a educação de forma correta. Porque as pessoas ficam assim, vou te dar um exemplo. Ai, mas eu não gostaria que a minha filha ouvisse sobre sexo seguro na escola. Mas quem tem que falar com a sua filha sobre sexo seguro é você, dentro de casa. Não é a escola que tem que falar. É porque a escola acaba tendo que fazer o trabalho que os pais não têm, né? E aí a galera fala assim: a Rede Globo desvirtua o ser humano. A Rede Globo corrompe a moral das famílias tradicionais brasileiras. Será que a Rede Globo destrói mesmo? Ou será que as famílias tradicionais brasileiras não estão tendo competência para educarem os seus filhos para o mundo que a gente está vivendo? E aí é difícil a gente assumir uma incapacidade e procurar ajuda. É mais fácil a gente apontar o erro para uma outra pessoa. Então, depois dessa quase psicografia de Chico Xavier, eu resumo que é super like para a educação sexual nas escolas, mas de forma consciente, que tem esse trabalho em conjunto da escola com dentro de casa. E a educação sexual na escola, ela também é importante, até para a criança identificar dentro de casa, que a gente sabe que acontece muito por aí, nos interiores desse Brasil, né? Não só nos interiores, mas nos interiores muito mais, a questão do que acontece Exato. dentro de casa, e com uma educação sexual na escola,
a criança possivelmente já conseguiria identificar ali, já conseguiria saber um pouco. Mas não, ao invés disso, o que é que fazem? Demonizam também com a história do kit gay, que foi criado, né, há uns anos atrás. Exatamente. Mas por que o governo faz isso, né? Que as pessoas fazem isso? Porque o nosso governo não quer e nunca quis pessoas inteligentes. Porque quando você não é inteligente, é fácil de você ser manipulado. Quando você não estuda, quando você não tem conhecimento, a gente consegue acompanhar as notícias e a gente consegue ver que as pessoas que mais condenam a educação sexual como um todo são as pessoas que muitas vezes estão envolvidas com ato de ação, porque não querem que as pessoas tenham informação, mas isso está ligado com o respeito que eu falei lá no início. Se a gente ensinar o respeito, a gente não precisa falar mais nada. E aí, obviamente, dentro da categoria respeito, vem as outras categorias do que pode, do que não pode, né? De como eu vou afetar uma outra pessoa com o que eu fizer ou disser e de como eu vou reagir quando aquela pessoa fizer ou disser alguma coisa para mim, tá tudo no mesmo contexto. Mas eu acho que vai demorar muito ainda para a gente ver esse avanço dentro das Também acho, escolas, também acho. que as pessoas percam esse tabu, né, todo que Exato, envolve a sexualidade, enfim. É um caminho longo a se ter com pela frente. certeza. É E, bom saber que a gente está ajudando a construir esse caminho, porque eu acredito que eu nem esteja mais aqui de tanto tempo que eu acho que vai demorar para acontecer. Mas no futuro teremos a nossa imagem lembrada de quem contribuiu para esses tijolinhos serem colocados um após o outro. número 2, 4, 5, 6 ou 7, porque o 8 vai ficar para o final. 7. Número 7, a gente vai entrar agora num outro. A gente está conversando assim de várias coisas que permeiam a vida da Lohane, né, e do Breno. E essa eu tenho certeza que é algo que permeia a vida de drag, a carreira de drag. Acredito que tu a conheça pessoalmente, acho que não tem como, não. Eu quero saber se é like ou dislike para Suzy Brasil. Então, é, é porque quando eu penso na Suzy, vem milhões de coisas na minha cabeça do universo drag do Rio de Janeiro que eu não concordo. Inclusive, eu saí desse universo por conta disso, porque financeiramente não vale a pena para mim lutar para permanecer. E foi bom, fiquei feliz porque eu não sou acomodada e hoje eu descobri um outro caminho. E se eu tiver concorrentes nesse caminho, eu vou dar a mão, ao invés de afastar e criar um círculo para que ninguém possa fazer parte só A, B, C e D. Mas não necessariamente com a Suzy ou Marcelo. Sim, conheço a Suzy, não só a Suzy, como o Marcelo, que é o ator por trás da Suzy, são referências no Rio de Janeiro. A Suzy hoje é a Silvete Montilla do Rio. Uma drag que todo mundo ama e que não tem pertencente a qualquer classe quem não gosta da Suzy. Nós não somos amigas, e eu não acompanho o trabalho da Suzy, mas já trabalhamos juntas. Eu dividi poucas vezes camarim com ela. Aqui no Rio tinha uma boate muito famosa chamada 1140, que ela era na Praça Seca, hoje infelizmente não existe mais. E a Suzy, como de diversas casas, era uma das estrelas dessa casa. E durante um tempo, a direção artística mudou e eles estavam pegando a sexta-feira e estavam, para descobrir novos talentos, vamos dizer assim, colocando sempre alguém para apresentar junto com a Suzy. A Suzy era fixa e o elenco ia trocando. E eu cheguei a fazer uma sexta-feira com a Suzy e foi incrível. Aqui no Rio, em São Paulo eu não sei, em outros estados também não, mas aqui no Rio a gente tem um termo que é quando a drag é boa, a gente diz que a drag tem texto. Significa que ela é engraçada, que divertiu o público, interagiu com a outra apresentadora. E depois desse, eu fiquei meio tensa. Nossa, vou subir no palco com a Suzy Brasil e tal. E eu já tinha passado por uma experiência de uma drag bem famosa no Rio virar para mim no camarim de uma sauna e falar assim: bicha, desiste. A senhora não vai conseguir entrar, porque a senhora é boa. A senhora tem texto. E quem tem texto bota medo na máfia.
Porque tem toda uma máfia Entendi. de drags no Rio de Janeiro. Hoje, depois da RuPaul, começou a quebrar um pouco, até porque as novas estão vindo, as velhas não têm repertório e estão perdendo muito espaço para as novas que estão vindo botando para quebrar. E a Carolina Absinto, que você fez até uma matéria com ela, é uma prova disso. E aí, foi incrível, o público amou, até a direção da casa falou: nossa, você teve um texto incrível com a Suzy. E depois, durante 3 anos, eu apresentei show numa sauna aqui no Rio de Janeiro. E eles tinham um projeto que também era convidar pessoas. E eu que propus esse projeto. Porque, diferente de uma galera que queria afastar as drags, eu queria trazer. Porque eu sempre tive muito prazer em dividir. E aí, no aniversário de 2 anos dessa casa, eu convidei a Suzy para apresentar comigo. E foi incrível. A gente teve uma troca muito boa no palco e no camarim. Inclusive, a Suzy me alertou por uma coisa. Eu estava andando com uma galera no meio de show que não era uma galera muito bem vista no Rio de Janeiro. E a Suzy me alertou disso. No camarim da sauna, a Suzy falou para mim: Lohane, eu te vi no carnaval com A, B, C e D, e eu estranhei quando eu te vi. Porque eu pensei assim, ué, eu não tenho amizade, não tenho tanto contato com a Lohane, mas eu sei que esse tipo de galera não é a galera que a Lohane anda. E aí, quando ela falou isso, me deu um tino e eu comecei a perceber algumas coisas, outras pessoas começaram a falar, e eu me afastei um pouco dessa galera, me afastei tipo de vez. Então, assim, eu tenho um respeito e uma admiração muito grande pela Suzy, dou super like, porque eu sei da importância dela para o movimento artístico e para o movimento drag, mas hoje, até por trabalhar em outro nicho, eu não tenho mais contato com ela e não acompanho o trabalho, mas vai ter sempre a minha admiração e os meus aplausos, porque ela é uma referência, com toda certeza. Pois é, e quando a gente fala assim da cena drag, né? Todo mundo lembra assim, cena drag, as de São Paulo. São as mais Sim, faladas, são as mais lembradas. E as do Rio ficam sempre, parece, assim, dá a parecer, né, que estão sempre em segundo plano. E o Rio de Janeiro é cheio de talentos, cheio de drags talentosas, principalmente nessa parte do humor, né? Eu acho que o Rio de Janeiro entrega muito. Por que será que tem esse tipo de coisa, esse tipo de apagamento da cena drag do Rio de Janeiro? hoje que eu vou muito para São Paulo a trabalho, eu consigo perceber que São Paulo é aonde as coisas acontecem. Então, o Rio não tem espaço. Eu não posso nem criticar. Na verdade, assim, eu critico as drags que criam essa máfia e que não deixam outras entrarem. Não sei nem se isso mudou, mas eu desisti por conta disso. Eu fui para um outro caminho, sou muito grata. Mas, por outro lado, eu entendo. Eu nunca precisei viver do universo drag. Eu sempre tive o meu sustento e sempre fiz drag por amor. Então, hoje, como a primeira drag queen educadora sexual do Brasil, eu ganho em uma palestra, por exemplo, em uma publi, em um evento, o que talvez em um ano, fazendo show direto, eu não ganharia em boate. Então, quando eu digo que eu fico feliz que elas não tenham me dado espaço, é por conta disso, porque senão seria mais uma acomodada, ia viver naquele mundinho de cachê de 100, 150, R$ 200, ia falar mal das colegas, ia falar mal das casas porque pagam mal, mas ia continuar ali porque é isso que acontece, né? Então hoje eu sou muito grata, mas por outro lado, eu julgo com o pezinho atrás, porque eu sei que não tem espaço no Rio. As boates no Rio estão fechando, né? Então, se você realmente não lutar para manter o seu, você não vai conseguir mais ter trabalho. Eu entendo isso, mas também entendo que tem que ter ética. Se tem uma coisa que eu aprendi durante todo o estudo que eu fiz de artes, desde 4 anos de idade, é que o artista tem que ser profissional e tem que ter ética. E aí, quando eu me vi num meio que não tinha isso, eu falei: opa, isso aqui não é para mim. Então, como são os incomodados que se mudem, eu preferi me mudar e foi a melhor escolha que eu fiz. E Mas um super like para a Suzy, de verdade. quanto tempo durou essa tentativa de Eu estar na trabalho noite? como drag há mais ou menos uns 20 anos hoje, como educadora sexual, uns 3 anos, e uns 17 anos como drag. Só que
eu sempre fiz muita festa. Era difícil eu fazer sauna e boate. Então, eu tenho uns 17 anos de drag de show, mas eu devo ter ficado nesse universo de boate, sauna e eventos mais ou menos uns 7, 8 anos. Antes, eu fazia só festa fechada, que as pessoas viam o meu tamanho e me chamavam para fazer alguma coisa, e aí eu comecei a entrar nesse universo aí. Mas em boate mesmo, sauna, eu acho que em 7, 8 anos, mais ou menos. Já odiando, tá? Porque eu nunca gostei de dublar, nunca. Eu odeio dublagem, eu sempre fui muito boa comunicadora, eu sempre fui muito boa apresentadora. E como não tinha espaço para apresentadora, porque as estrelas comandavam, eu não queria dublar. E isso me deixava muito frustrada quando eu tinha que dublar. Então, eu fiquei uns 7, 8 anos, mais ou menos, 9 no máximo, não lembro direito, mas na força do ódio, achando que eu ia ter um espaço para conseguir mostrar o meu texto, que era o que todo mundo dizia que eu tinha. E não consegui. Na verdade, eu não sei se eu não consegui mesmo. Eu acho que meio que eu desisti antes, porque depois chegaram alguns convites e eu não aceitei. Como até hoje, às vezes me convidam para algumas coisas e eu não aceito, porque o meu nicho hoje é outro. Hoje tu dá o teu texto em outras plataformas, né? Exatamente. E Mas eu como faço muito evento ainda. Eu apresento muito show em swing, em casa de swing, em prostíbulo, em eventos voltados para sexualidade, seja sexualidade, sexo mesmo, sexo ao vivo, apresentar show, stripper, ou palestra de sexualidade, afetividade. Então, hoje eu estou num segmento, mas estou num segmento que não tem disputa. Por enquanto, só tem eu. E vamos seguir aqui, número 2, 4, 5 ou 6. 5. A gente acabou de citar o nome dela, assim, meio que saiu aí. Eu acho que é like, pelo que eu já vi, pelo que eu já li. Eu quero saber se é like ou dislike para Carol Absinto. Dislike, porque eu odeio gente bonita, que eu me sinto muito recalcada com bicha bonita. Eu amo a Caroline num grau assim absurdo, absurdo. Nesse universo drag do Rio de Janeiro, eu tenho pouquíssimos amigos. Eu tenho Caroline Absinto, Lili Carabina, que é minha irmã, Vic Diamond, Núbia Pinheiro e Desirê. São artistas que eu amo e que eu tenho amizade, que eu acompanho o trabalho, que eu convido para vir na minha casa. Quando eu me mudei para essa casa que eu estou agora, eu fiz uma resenha e essas drags vieram, eu convidei. Inclusive, eu estou criando um quadro novo. Mandei mensagem para Caroline ontem. Bicha, tô criando um quadro novo, vai ser assim, assim, assado. Queria gravar com você. Ela falou, bicha, topo, quero gravar. Me diz o dia que eu vou pra tua casa, a gente grava. A Caroline tá totalmente inserida nessa galera que eu não fui, que brigou para ter um espaço. Eu conheço a Caroline desde que ela fazia, acho que é Maldiça Absoluta, não lembro o nome do personagem, é porque era um grupo. Inclusive, desses artistas do grupo me pediu para apadrinhá-la. Hoje eu acho que nem faz mais show. Então eu comecei a acompanhar. E a Caroline sempre foi muito divertida. Eu fico passada como ela consegue pegar homem gato com aquela sobrancelha junta. Mas é axé, tem que ter axé. E a Caroline hoje, para mim, é a maior referência da nova geração quando a gente fala em comédia. Ela tem umas ideias que com qualquer pessoa seria horrível, mas com ela funciona. Inclusive, ela tem umas ideias que outras drags famosas já tentaram fazer e não conseguiram. A Caroline, ela é aquele tipo de artista que de olhar para ela, a gente já tá rindo. Ela calada, a gente tá rindo. E o Pascoal, que é o ator por trás da Caroline, é um ator incrível, formado também por uma das melhores escolas técnicas de teatro do Rio, que é a Martins Pena, e eu acho que isso também contribuiu para que ele conseguisse soltar essa veia artística e tirar leite de pedra. Então, assim, super like para Caroline. Amo, amo, amo de paixão. Ela não me convidou ainda para aquele bate-papo na laje que ela tem ou que ela tinha, porque ela agora ela faz o seguinte: o povo manda pergunta para ela e ela me manda, bicha. Essa pessoa hoje perguntou sobre trânsito. Tem algum vídeo aí para eu indicar? E aí ela pega meu vídeo e indica para a pessoa, o que é ótimo. Inclusive, tem umas novidades chegando aí no mundo da sexualidade que me envolvem. E eu já falei para ela que ela vai ser a primeira pessoa que eu vou mandar as novidades quando chegarem e vou mandar para você também.
Tá? Ah, eu Quando quero chegar, ver. eu mando. E aí, então, assim, like total na Caroline. Acho que ela conseguiu quebrar todos os tabus e as barreiras de que drags novas não teriam espaço no Rio de Janeiro e que ela super continue quebrando essas barreiras e mostrando que ela é realmente uma referência. Eu vejo muito a Caroline como a Suzy, uma referência mesmo. A gente fala de humor no Rio de Janeiro. Antes vinha Rose Bombom, depois Rose e Suzy. Rose, infelizmente, faleceu, veio Suzy. E hoje eu sempre falo Suzy e Carolina Absinto. Verdade, eu concordo contigo em tudo que tu falou. Ela é maravilhosa, e com certeza é muito. Muito. Coraçãozinho, não só like para Carolina, mas coraçãozinho também. Então vamos lá, número 2, 4 ou 6? Dois. A gente vai continuar no assunto que a gente estava. E eu acho que vai ser dislike por tudo que tu já falou. Eu quero saber, like ou dislike para cena drag carioca? Dislike, com certeza. Com toda certeza. É porque eu não quero ser redundante, mas assim, dislike para tudo. Dislike para essa máfia que existe até hoje, que acaba não dando oportunidade. Dislike para os contratantes que não pagam direito a essas drags para exercerem o seu trabalho. Dislike para o público que tem preconceito com a própria drag, que curte uma e quer denegrir a outra. Então, eu acho que é um dislike total. Falta de espaço, as casas com falta de estrutura para receberem as artistas. Eu lembro que uma vez eu fiz show numa boate em que a artista tinha uma roupa tão grande e todo mundo teve que sair do camarim para que ela pudesse se arrumar, porque não tinha espaço para a roupa dela, entende? Então, a cena drag do Rio eu dou dislike para tudo, para tudo. Mas acho que muito pior do que essa máfia ser criada e eu já falei aqui que não gosto, acho que pior do que isso é um dislike maior para os contratantes que querem pagar qualquer coisa, que acham que cachê pode ser um balde de cerveja, sabe? Que querem que você faça, dê o seu melhor, mas choram para pagar, que muitas vezes um cliente tem que pagar um show porque a casa não pode pagar, diz que não pode pagar, a gente não sabe se é verdade ou não. Então, eu acho que o dislike, na minha opinião, ele vai mais para isso. Não só para a cena drag em si, mas para tudo que envolve e que seria necessário para a cena drag bombar, como é em São Paulo. E hoje em dia, no Rio de Janeiro, qual é a casa que ainda dá espaço para as drags? Seria a Turma OK, que é uma das mais antigas. Então, não saberia, não sei te responder por estar há muito tempo fora do meio e por fazer questão de não acompanhar. Mas, acompanhando Lili Carabina, Carolina Absinto, as drags que eu gosto, tem a Pink Flamingo, que eu não sei nem se é uma casa 100% para show, como é a Turma OK, e que eu vejo que muitas drags da nova geração bombam lá. E eu preciso também falar da Samara Rios. A Samara é uma drag do Rio que não sou muito fã, mas a Samara tem ideias incríveis. Então, a Samara contribui muito para que o universo drag aconteça. Porque a Samara cria diversos concursos e tudo que ela bota a mão cresce de uma forma absurda. Né? Ela tem o Drag Star, tem mais um outro concurso. Eu não acompanho muito, mas eu sei a movimentação que causa e eu acompanho as drags que eu sigo que divulgam. Entende? Então, a Samara é uma pessoa que faz o universo drag movimentar. Eu acho que se a Samara tivesse uma boate, acho que seria no Rio como se fosse uma Blue Space, porque ela é talentosa para criar, para produzir, ela tem uma equipe incrível junto com ela, e realmente tudo o que ela faz funciona. E a gente vê que dá visibilidade. As bichas ganham realmente espaço. Então, a Samara, que é uma pessoa só, que é um nome só, está fazendo muito mais pela cena drag no Rio, sempre fez, do que muitas casas que deveriam fazer. Mas eu arrisco a falar que a Pink Flamingo é uma casa que dá espaço, a Turma OK também, mas é porque, como eu não estou mais inserida, eu não sei muito falar sobre. Então podemos dizer que o Breno não é muito da noite, então.
Nunca fui, nunca fui. O show era 2h30 da manhã. Eu chegava pronto na boate 2h15, trocava de roupa, fazia o show, pegava o meu cachê e ia embora. Nunca gostei, nunca suportei a noite. Primeiro porque eu não bebo, eu não fumo. Teve uma drag que não me drogo, nunca experimentei nada. Teve uma drag que virou pra mim uma vez, uma drag conhecida, e falou assim: bicha, não sei como a senhora consegue entrar no palco e dar texto de cara limpa. Falei, eu sou artista, meu amor, não preciso disso. Mas eu nunca gostei. Nunca gostei do ambiente de boate, nunca gostei daquela troca de energia. Sou médium e sou um médium muito esponja, e é muito difícil para mim lidar com isso, tratar, desenvolver isso. Eu nunca gostei e eu acho que eu prefiro me manter nesse termo nunca gostei para não ir mesmo. Mas nunca fui da noite, Como nunca é fui. que o Breno fazia então para flertar, para conseguir um contatinho, um aplicativo? Aplicativos. Hoje que eu moro sozinha, é mais fácil, né? Porque eu tenho os aplicativos para a Lohane e tenho os aplicativos para o Breno. Mas naquela época, aplicativo, e eu nunca fui também uma pessoa muito namoradeira, não. Nunca fui. Eu não sentia muita necessidade. Se você me chamasse para ir para uma boate de putaria, eu ia. Mas é uma boate, assim, para me divertir. Eu dancei minha vida inteira, eu dançava de segunda a sexta. Eu vou fazer o quê dançando em boate sábado e domingo? Entende? Então, assim, se você me chamasse para um fervo, eu ia numa boa. Mas também eu chegava, eu fervia e eu ia embora. Mas para boate, boate mesmo, assim, nunca curti. Então eu flertava nesses momentos. Aplicativo, uma balada ou outra que tinha a intenção de interagir, eu ia, mas nunca gostei muito, não. Só ia porque tinha que soltar a fita. Então, a Lohane tem vida sexual ativa, O Breno também. O Breno tem também. mas a Eu não consigo Lohane também explodir. tem. A Lorraine tem mais que o Breno. A Lorraine tem. Eu tenho perfil no Badu, no Sexo com Café, em todos eles. Mas eu tenho muita preguiça de me relacionar com a Lorraine. Eu gosto, porque os caras veem essa minha imagem enorme. E apesar que quando vem algum cara na minha casa, eu não recebo desse jeito. Eu só boto uma peruca, um vestidinho e acabou. É uma coisa bem penumbra, acabou, ninguém vê meu rosto. Mas eu tenho preguiça. Com o Breno eu já não tenho. Então, assim, os dois têm. Mas a Lohane acaba causando um desejo sexual maior. Porque o Breno não é dentro dos padrões, e tá tudo bem também, o Breno não liga de não estar nesse grupo de padrão, mas em contraproposta, contrapartida, nunca sei o termo certo, o Breno é um homem de 2 metros de altura. Então acaba chamando a atenção por si só. Então tenho muita preguiça, porque os caras, quando me veem em aplicativo, eles criam uma imagem de mim que não é verdade. E aí eu hoje prefiro me relacionar mais como Lohane. Não tenho disforia de gênero, sou um homem cis, entendo que a Lohane é um personagem. Eu vou acabar de gravar com você e ela volta pro armário, mas eu gosto de sentir prazer como Lohane e de proporcionar prazer como Lohane também. Aí entra numa categoria assim, porque a gente, né, é colocado em caixas a vida inteira. Sim, E eu meio que vou forçar aqui uma colocada de caixa, tá? Mas não entre se não for, vamos dizer assim. Aí a Lohane, nesse sentido, ela passa a ser uma crossdresser, ela deixa de ser a drag e ela passa a ser a cross. nos aplicativos, sim. Até porque eu tenho preguiça de explicar o que que é uma drag queen. Então eu prefiro falar que eu sou CDzinha, porque aí os caras entendem o CDzinha, entende? Sim. Só que eu sou uma pessoa tão do bem que não tem um cara que eu tenha ficado até hoje que não tenha criado um vínculo de amizade comigo. Então os caras começam se relacionando comigo montado, gostam, porque a boneca sabe fazer o negócio, e depois, uma outra vez, eles vêm, eu não tô montado. Então, é uma gangorra a vida sexual da Lohane e do Breno. Mas eu gosto de me montar para me relacionar. Eu gosto muito de trabalhar a fantasia dos caras. E isso acaba virando um objeto de estudo para mim também.
entendeu? Então, eu gosto muito disso, de botar um vestido preto, botar um perucão, botar um salto, receber o cara toda meio dominatrix, sabe? Ver o cara deslumbrado com a minha altura, com o tamanho da minha perna. Eu gosto, isso me excita muito. Tu Mas eu posso sabe, dizer que nos aplicativos eu me apresento como CDzinha, crossdresser. entendi. Tu sabe que a primeira pessoa a ser entrevistada nesse quadro, que eu já tenho desde o ano passado, foi uma CD, uma crossdresser, que é a Olha que Bebel. legal! Vamos seguir então o número 4 e o número 6, porque o 8 a gente vai deixar para o final, porque é polêmico. As gays Quatro. sempre dão um auê, ó, é um auê. Ai, tô nervosa já com esse oito. Inclusive, inclusive esse é like ou dislike, gente, vai ter que ser bem picotado, né? Porque tem palavras aí que o YouTube bloqueia, é babado, a gente sabe como é Ai, que meu é. Deus. Vamos então no Mas quatro. no 4, esse assunto é polêmico, mas eu acho que tem muito a ver com o que tu faz, tem muito a ver com a nossa vivência também, e acho que na questão da educação sexual, eles podam bastante. Eu acho que esse tabu que existe em cima da educação sexual vem muito disso, vem muito da religião em si, mas eu acho que eles contribuem bastante. Eu quero saber se é like ou dislike para os evangélicos. A dislike total. Dislike total. Eu respeito porque eu aprendi a respeitar as pessoas, mas eu acho que existe um limite para o respeito. Eu acho que as pessoas precisam entender que elas precisam parar de falar muito sobre Jesus, sobre a palavra de Jesus, e precisam viver Jesus. Eu hoje, a minha vida inteira, eu fui criada na Igreja Católica. Inclusive, os 3 maiores momentos de preconceito que eu passei e únicos na minha vida foram dentro da Igreja Católica. Então, assim, eu hoje tenho um ranço da Igreja Católica por tudo que eu passei, pela hipocrisia que eu conheço e que eu sei que tem lá dentro, que ninguém precisou me contar e eu vivenciei. E, e a igreja evangélica, porque é uma galera que tem essa mania, a gente sabe que não são todos, mas tem uma galera que tem a mania de achar que é sucessor de Jesus Cristo, né? Quando nem ele julgou uma... Essa galera chega e quer julgar as pessoas. Inclusive, hoje eu gravei um conteúdo falando sobre, mais ou menos sobre isso, né? Porque a gente tem a história da sexologia, tem a primeira parte e tem a segunda parte. E a primeira parte, a gente tem aquele momento que a igreja toma conta da Grécia, porque os homens se relacionavam na Grécia e eles não tinham problema com isso, era muito natural, eles nem se preocupavam com a homossexualidade. Esse termo não existia ainda. Então, a igreja depois tomou conta e começou a fazer uma loucura em relação a isso e começou a botar as pessoas em caixinha e isso chegou no que a gente vive hoje. Então, eu acho que os evangélicos precisam entender, né, claro, a religião, e hoje eu sou um bandista, e eu entendo que religião é uma só. Desculpa, religião são várias, espiritualidade é uma só. Então, hoje eu percebo que eu estou no caminho certo quando o Exu, chamado Seu Zé das Moças, da casa que eu frequento, virou para mim e perguntou assim: se eu pego a palavra Deus e eu tiro o D e o S, sobra o quê? E eu respondi, sobra eu. E ele falou, então Deus é quem? Deus está onde? Então, partindo desse princípio, eu entendo que as pessoas precisam amar muito mais e julgar menos. Eu acho que se vai existir um apocalipse, se vai existir o fim do mundo, se vai existir o julgamento divino, só Deus pode fazer isso. Então, enquanto você pode me odiar, na hora que Deus fizer o julgamento, você senta e aplaude que eu vou para o inferno, tudo bem. Agora, você não pode fazer isso achando que você tem o direito só porque você acha que vive uma vida que, para você, só é um exemplo. Então, eu dou dislike total. Eu sei que tem muitos evangélicos, como tem muitos católicos, que são super tranquilos, mas a gente sabe que tudo que é em excesso faz mal. E esses evangélicos que são muito em excesso, que preservam, por exemplo, Deus, pátria e família, na teoria, mas na prática sabemos que isso nunca existiu na vida dessa galera, é dislike total. E aquele tipo de dislike com gosto, sabe? Super concordo, assim, eu acho que é um povo que
mais atrapalha do que ajuda, né? E É pregam isso. amor, pregam que Deus amou e tudo mais, mas não seguem esse É. mandamento, né? Eu conheci uma pessoa que falou para mim assim: é uma pena que a gente não vai se ver na vida eterna, porque eu vou para o céu e você vai para o inferno. E aí eu falei para ele assim: se você e toda a galera que até hoje disse que eu vou para o inferno vão estar no céu, eu pago para ir para o inferno. Se o Deus de vocês, que é o Deus que julga, que critica, que aponta e que condena, se ele é desse jeito, eu prefiro adorar o diabo. E tá tudo bem com isso, sabe? Eu não acredito nesse Deus que condena. Eu não acredito nesse Deus que olha para você e que acha, vou dar um exemplo, pelas músicas que você escuta, que você é digno de uma vida eterna. Eu conheço muita garota de programa que é muito mais digno que muita bela recatada e do lar. Entende? Mas é a igreja fazendo a lavagem nas pessoas, as pessoas ficam mais burras, a igreja fica mais rica, que é o objetivo deles, né? E tem, claro, não é uma generalização, né? Tem Sim, gente que é evangélico e é legal, enfim. Mas sim, sempre tem sim, aquela sim. coisa assim, ai, mas é legal até um certo ponto. A gente já viu isso com artistas. A própria Priscila Alcântara, que é evangélica, que se diz friendly, enfim, né? Na hora de dizer, ai, eu acho legal, mas a Bíblia condena, então, sabe, sempre vai ter esse quê, né? Aí eu não posso, eu posso te respeitar, mas eu não posso te aceitar, É isso. É né? isso. Exatamente isso. E a gente segue sorrindo e batendo palma para esses malucos dançarem. Enquanto isso, a gente é feliz, porque se tem uma coisa que eles têm da gente, não é raiva, é inveja. Porque eles não podem ser de verdade e nós podemos. Então, cada um com a sua frustração e que bote a sua terapia em dia. Eu estou muito feliz assim, sei que você também, e que a nossa comunidade também. Porque uma vez que a gente aprendeu que só a gente pode dizer o que é bom e o que é ruim pra gente, e que a gente decidiu que nunca mais voltaria pro armário, então é pra frente que a gente tem que andar. E deixar essa galera falar da gente nas costas, que é o lugar que eles têm que andar mesmo. Super verdade. Número 6, ela é. Tu é uma drag pioneira na educação sexual. E eu Aham. acredito que essa pessoa seja uma pioneira por falar de sexualidade nessa nova era, vamos dizer assim, né? Porque lá no passado já teve gente falando sobre sexualidade, né? A própria Marta Suplicy falava num programa matinal na Globo, enfim, que era TV Mulher. Mas eu acredito que nessa era da internet ela é pioneira. Acredito eu. Posso estar falando coisa errada. Eu quero saber se é like ou dislike para Kátia Damasceno. Ai, gente, eu não acompanho muito o trabalho da Kátia. Eu preciso ser sincera. Mas eu fui apresentada a ela na Intime Expo, que aconteceu agora em março em São Paulo. E a minha querida amiga Thaís Plaza me apresentou. Ela falou: você precisa vir no camarim. Eu me senti muito estrela, porque tinha uma fila para falar com ela. E aí ela me recebeu, furei a fila, foi, me senti super artista. E depois eu comecei a acompanhar um pouco o trabalho da Kátia e comecei a entender o porquê que as pessoas gostam muito dela. A Kátia é muito autêntica, né? A Kátia transparece muita verdade e ela fala sem cerimônia o que as pessoas gostam e precisam ouvir. Então, assim, com toda certeza, é um super like, não só um super like, mas muitos corações e compartilhamento para ela também. Ela precisa, eu acho sim que ela é pioneira nesse segmento de rede social e é incrível como ela faz as mulheres se descobrirem, né, a autoestima melhorar, embora a libido não tenha a ver com desejo sexual, mas ela faz a libido dar uma aumentada também. E é uma pessoa que eu vejo muito falar desse empoderamento, o empoderamento correto, sabe? Então, assim, super, super like pra Kátia. E eu amei conhecê-la. Inclusive, eu tava com um ventiladorzinho. E aí dei o ventilador para ela, pensei assim, essa mulher vai jogar meu ventilador fora. Minha amiga disse que até hoje ela manda um áudio e fala que o ventilador que eu dei para ela foi o melhor presente que ela ganhou na Uau. vida. Um ventiladorzinho de mão. Mas amo, amo conteúdo, amo, não acompanhava muito. Hoje eu acompanho e tal, gosto muito. Sempre dou like, comento. Acho que a Kátia é muito necessária.
Então, um like para Kátia Damasceno. E vamos para o último tópico dessa nossa conversa, desse nosso bate-papo, porque depois eu vou querer também que tu fale do teu trabalho, dê as tuas redes sociais para o povo ir lá te seguir. Mas vamos falar desse assunto que é polêmico, quando ele entra na roda, em todos os sentidos, no bom e no mau sentido. Ele causa polêmica. E eu quero saber se é like ou dislike para o PrEP. Profilaxia pré-exposição? Beijo, Exatamente. obrigada pelo carinho. Ai, é difícil falar de PrEP. Na verdade, não acho nem que seja difícil falar de PrEP. Acho que as pessoas dificultam. Eu não sei se porque entraram na fila da burrice várias vezes, ou se é só falta de conhecimento mesmo, que eu não acredito muito, porque a informação é o que mais tem hoje em dia. Então, eu dou super like para PrEP, mas muito mais do que like para PrEP, eu dou like para essa galera que entendeu que alguma coisa precisava ser feito e criou essa PrEP. Isso significa o mundo caminhar, o mundo evoluir. A gente vive para a evolução do mundo, senão as mulheres estariam até hoje sendo arrastadas pelo cabelo, como na época das cavernas. Então, assim, a gente precisa evoluir. Só que algumas pessoas fazem questão ou de evoluir de forma errada ou de não evoluir. O grande problema para mim teve um like ou dislike que eu dei um pouquinho dos dois. Educação sexual, eu acho, nas escolas, não lembro. Eu acho que a PrEP seria mais ou menos isso. Eu acho que eu dou like, super like, coração, compartilhamento, engajamento, impulsionamento para a PrEP, e assim como para a PEP também, mas eu dou dislike para a galera que acha que porque a PrEP está aí, pode sair transando sem camisinha. Mas eu não julgo muito essas pessoas. Durante muito tempo, e aí eu lembro da minha adolescência, a gente viveu com medo que os nossos pais colocavam na gente da AIDS, né? A tão temida AIDS. Então, inclusive, eu assisti por conta da especialização a série Pose, que foi a única que eu vi inteira, e eu me surpreendi, porque eu pensei assim, gente, na época que não se tinha o que tem hoje, as pessoas ainda assim, alguns morriam de cara e outros tinham uma vida normal. E eu achava, por meio do que todo mundo sempre falava, que era literalmente uma sentença de morte, por exemplo, descobri hoje, vou morrer no máximo na semana que vem. Porque a gente foi muito amedrontado por conta disso. Então, a galera que é adulta hoje, que era adolescente na minha época, acreditava que só a AIDS era perigosa, porque a gente não falava de outras, na época, DSTs, e hoje ISTs. Então, a gente nem falava sobre o vírus HIV. A gente já linkava com a AIDS direto, entende? Então, assim, eu E acho que as pessoas. linkava também a homossexualidade, né? Exatamente, linkava, é isso. É gay, morreu, foi AIDS. É assim, sempre foi assim, infelizmente. Mas a gente, o que eu acho que essa galera precisa entender é que hoje a gente não tem que mais viver com medo. Eu tenho amigos que vivem com HIV, que inclusive hoje o termo correto nem é mais soro positivo, e sim PVH, pessoa vivendo com HIV, e que são muito mais saudáveis que eu, que não vivo com vírus, porque se cuidam, se tratam, têm um acompanhamento. Então, hoje, para mim, uma sífilis, uma gonorreia, um HPV, acabam sendo muito mais nocivos do que você viver com vírus HIV. E aí as pessoas vivem nessa loucura de achar que as outras eu consigo tratar. Tudo bem, o HIV a gente também consegue tratar. Mas e as outras ISTs? Que a gente consegue tratar, mas que muitas vezes a gente não se preocupa, porque a gente acha que para ter aquela IST tem que aparecer um sintoma no meu corpo. E aí, quando eu vejo, a sífilis já me tomou inteira, já perdi um olho, sabe? Então é muito complicado passar isso para a galera. Até 2010, se eu não me engano, eu não lembro exato o tempo, mas eu acho que até 2010 o Brasil era referência no tratamento contra a AIDS. Depois isso meio que desgringolou.
Mas por quê? Jovens estavam se infectando propositalmente, porque o governo dá o remédio, e aí eles podiam viver sem nenhum tipo de preocupação. E hoje, a minha colocação é: como eu faço caridade para muitos homens, como Lohane, se é que você me entende, se eu não obrigar a usar o preservativo, eles não querem usar. E eu não uso qualquer preservativo. Eu uso o meu preservativo e eu que coloco de luz acesa. Se eu tiver de peruca e de barba, problema deles. Eu vou ligar a luz e eu vou colocar. Por quê? Esses homens alegam: eu só transo com a minha mulher. Pode Uhum, confiar em mim porque eu sou saudável. E aí eu falo, exatamente. pois é, e aí eu falo para ele, semana passada aconteceu isso. Ele falou para mim assim, ele estava já deitado na minha cama que tá ali, e ele falou assim: eu só queria te pedir uma coisa. Eu falei: o quê? Será que dá pra gente fazer na pele? Aí eu fiquei meio em choque. Aí eu falei: você tem noção do que você tá me pedindo? Aí ele: pode ficar tranquila, eu só transo com a minha mulher. Você é a primeira trans que eu tô ficando. E aí eu falei: tá, mas e se eu tiver alguma coisa? Ele: não, você não tem, você é muito saudável, dá pra ver que você é saudável. E aí é por isso que eu digo que eu não sei se tem uma galera que entrou na fila da burrice muitas vezes, ou se realmente não tem a informação correta, porque, como eu já falei, eu não acredito. Então, hoje, cresce muito, né? Tanto que o número de casos de pessoas infectadas com sífilis é muito maior hoje do que com HIV. Entende? Então, assim, eu dou um super like para a PrEP e para esses profissionais que entenderam que alguma coisa precisava ser feita, mas dou dislike que acha que a PrEP é passaporte para o paraíso, sabe? Inclusive no Grindr, que eu tenho como Breno, tá lá na minha descrição. Parabéns que você faz a PrEP, mas não significa que eu vou transar com você sem camisinha por conta disso. Porque é uma loucura, sabe? Mas a gente acredita que isso vai ter aí uma melhora. Eu acho que pode ser que essa melhora aconteça antes do que o entendimento de educação sexual nas escolas. Eu, por mim, assim, para mim, eu acho que pelo andar da carruagem, eu acho que o vírus vai acabar ficando um pouco mais forte do que ele Pode é. ser, E sim. aí, com essa coisa toda de PrEP, das pessoas usarem a PrEP, como tu disse, mas não se cuidarem, não usarem o preservativo, eu acho que ele vai acabar sofrendo uma mutação. E eu ainda acho que a gente vai meio que voltar lá nos anos 80, lá, vivendo aquela loucura toda que foi. Eu prefiro não pensar dessa forma, mas você está coberto de razão. Está coberto de razão. Eu acredito sim que isso possa acontecer. Da mesma forma que eu acredito que as pessoas podem se conscientizar em relação a isso mais rápido do que o governo entendeu o que seria educação sexual na escola, mas eu acho que tem uma grande possibilidade também de acontecer isso que você falou. Né? Já existe hoje uma questão de um vírus um pouco mais forte, né? De você ter o vírus e você se recontaminar com o vírus mais forte. Né? Então a galera tá meio assim desnorteada, mas eu acho que no fundo a galera fica pensando assim: ai, comigo não vai acontecer, sabe? Ai, fulano, porque a gente sabe que a gente falava antigamente que a pessoa era a cara da AIDS, né? Porque a gente está acostumado com AZT que fazia a pessoa esquelética. E aí as pessoas ainda têm muito essa imagem. Uma vez um cara falou para mim assim: mas mesmo hoje não tendo mais o AZT, mas algumas pessoas emagrecem muito rápido. E eu falei para ele: ok, mas outras pessoas não emagrecem muito rápido. Então, como é que você vai achar que a pessoa está saudável ou não, se emagrecer muito rápido, não é mais um exemplo de que a pessoa está infectada com vírus? Até porque a pessoa, quando emagrece muito rápido, provavelmente já desencadeou para a doença, já não está mais com o vírus. Entende? Então, eu acho que a galera ainda tem um pouco. Eu acho que agora que a galera se sente um pouco mais livre pela AIDS não ser mais uma sentença de morte, eu acho que a galera está custando a acreditar que um vírus mais forte, por exemplo, possa vir, possa tomar conta, entende? Mas Eu a gente também continua acho. rezando e trabalhando para essa conscientização.
E assim, com o teu trabalho, tu responde muitas perguntas, né? As pessoas te mandam lá na caixinha de pergunta, Muita muitas, coisa. muitas dúvidas. Qual é a dúvida assim mais? Eu vejo muito que as pessoas perguntam muito sobre NECA, né? Tamanho de NECA, se é Odara, é Se é Matim. As pessoas, matia. é, essa é a dúvida mais frequente? Não. A dúvida mais frequente é dos homens. Primeira dúvida: se eles se relacionarem com uma mulher trans, eles deixam de ser héteros? Essa é uma dúvida, eu nem respondo mais isso, porque eu tenho muito vídeos falando sobre. A segunda dúvida: como dar prazer para mulher com pênis visto não dotado, na cabeça do povo não dotado? E das mulheres, a dúvida frequente é: como conseguir liberar o caminho da felicidade sem sentir dor para segurar o homem? E aí é o que eu digo: nem barriga segura homem. Você acha que o caminho da felicidade vai segurar homem? Mas são essas as perguntas mais frequentes. Os homens têm uma dificuldade muito grande de entender que a média da NECA brasileira é 14 centímetros feliz. Então, um cara que tem uma NECA de 15 centímetros, ele já pode ser chamado de dotado. Por que não? Porque ele está acima da média. Mas como a gente vive em função de filmes adultos, e que tem aqueles corpos e membros esculturais, os homens acham que só conseguem ser homens, que a masculinidade ela vem em prol do tamanho da neca. Então, se a neca não tem pelo menos 18, eles acham que a mulher não vai sentir prazer. E aí a gente só sorri e bate palma. E já aconteceu assim, tipo, tá lá no agito, na função, no retetê lá, e de repente a pessoa te para assim e faz um questionamento. Já aconteceu esse tipo de coisa? Não, no meio não, mas já aconteceu de eu ficar com o cara e ele perguntar, assim, não foi no meio, a gente terminou, tomamos um banho, ficamos deitados, conversando e tal. E aí, um pouquinho antes de dar uma retomada, ele perguntou se ele liberasse para mim o caminho da felicidade. A frase foi assim: vem cá, deixa eu te perguntar um bagulho. E eu, se eu liberar para tu, né? E falou: é verdade que eu não vou ser vi, né? O bicho lá. E aí eu falei, não, não, de jeito nenhum. Aí comecei a dar uma aula. Só que eu acho que eu fui tão firme na aula que depois eu senti que ele não quis mais. Ele quis ficar conversando sobre essas coisas, entendeu? Então, não sei se ele estava com vontade, se de repente numa outra vez pode acontecer, mas só o mais próximo do que você perguntou foi isso. Eu achei que ia começar uma segunda etapa. Na verdade, estávamos nos carinhos para começar, já estávamos bem animados. E aí foi quando ele perguntou, e depois meio que morreu. Meio que o clima morreu, sabe? Não teve mais nada. Ou tá se preparando para uma próxima, Ou para uma outra pessoa, né? ou desistiu de vez, né? É porque, na verdade, assim, eu tenho 18 motivos para fazer os bofs felizes. Só que além de eu ter 18 motivos, eu tenho uma grossura de sentimentos. Então Entendi. já aconteceu de alguns caras quererem, mas ficarem com medo, entendeu? De machucar. Eu entendo. Aquele Eu meme, né, acho do ui, ai, que susto, né? é isso. Eu acho que para o meu tamanho, 2,04 m, poderia ser um pouco maior. Mas eu estou bem satisfeita. Os bofs também não reclamam. Eu estou muito, muito, muito satisfeita. E vamos dizer que eu solto aí umas 7, 8 fitas, né? Então os bofs gostam. Meu amor, aqui é babado. A CDzinha, ela é potente. Então isso meio que assusta um pouco, sabe? Eu já tive algumas reações assim, dos caras assim, todos lambuzados, e ficarem meio assustados porque nunca tinha acontecido. Ou então aquele que gosta de tomar o Yakult, engasgar, sabe? Tem umas coisas assim.
né? Por exemplo, quando tá lá no caminho da felicidade e depois que ele vê o tanto de iogurte que ficou no saquinho, ele fica, nossa, mas será que não vazou por algum lugar? Tem umas coisinhas assim bem interessantes. E aproveitando que a gente está falando sobre o teu trabalho, enfim, sobre toda essa questão das perguntas que acontecem lá no Instagram, eu queria que tu convidasse as pessoas para te seguir nas redes sociais, nas tuas redes sociais. Eu sei que aqui no YouTube tu tá meio assim, meia de lado, né? Que eu vi tu postando lá, que as Tô. pessoas pedem para tu voltar e tu meio que tá desanimada, mas eu te entendo muito bem, porque aqui no YouTube Ai, que não bom é que alguém fácil, entende. eu te entendo. Criar conteúdo para o YouTube não é fácil e vídeos curtos se torna mais fácil. Mas eu queria que tu convidasse as pessoas para te seguir, deixar o teu arroba e falar um pouquinho do que tu faz, né, nas redes sociais. Perfeito. Bom, gente, como já falei aqui, e como esse gatíssimo também já me apresentou, eu sou Lorraine Lovely, a primeira drag queen educadora sexual do Brasil, e o meu objetivo com esse trabalho é fazer com que as pessoas entendam que nós que pertencemos à classe LGBTQIAPN+, podemos falar de assuntos sérios, como tem Rita Vorrante, que fala sobre política, como tem Erika Hilton, que é um exemplo para todo mundo, como tem Ícaro Kadoshi, que fala um pouco de cada coisa e muito bem. Nós podemos ocupar qualquer lugar. Nós precisamos parar de olhar a população LGBTQIAPN+, como vulgares, promíscuos, transmissores de doença. Não. Nós temos total voz, vez e lugar para fazermos o que quisermos. Então, hoje, o meu objetivo, como a primeira drag queen educadora sexual do Brasil, é desmistificar os mitos e os tabus que existem na sexualidade. Não só a sexualidade como ato íntimo, que é uma parte da sexualidade, mas a afetividade, a sexualidade também como afetividade, que é formação de caráter, né, formação de personalidade, a forma que a gente toca e é tocada pelas pessoas no sentido afetivo. Se muitas pessoas tivessem tido uma educação sexual de qualidade, de repente hoje não íamos precisar ter tanta gente fazendo terapia, porque é resultado de uma falta de educação sexual lá atrás. Só que eu não quero falar muito sobre isso para a galera que é dessa área não me criticar. Então, convido você que quer, que gostou de mim, gostou desse bate-papo aqui, para me seguir nas redes sociais, tanto no TikTok como no Instagram, é @LorraineLovely. E aqui no YouTube é Papo de Fada Madrinha e Fada com PH. Eu prometo que eu vou me esforçar para voltar para o YouTube, tá? Mas é porque eu não posto no YouTube e o meu canal cresce. Eu sempre tenho visualizações, inscritos e tal. E o TikTok, que é a plataforma que é melhor hoje para essas coisas, eu também não tenho muita paciência. Eu relutei muito para conseguir chegar com um bom engajamento no Instagram. E eu hoje não quero desperdiçar isso. E eu ainda não consigo gravar para as três, porque a menos fresca de todas para mim, hoje em dia, é o Instagram, mesmo com toda a dificuldade que eu tenho deles gongarem o meu engajamento e o meu conteúdo e de sempre mandarem mensagem que eu estou infringindo as regras, eu ainda prefiro o Instagram. Mas eu vou me policiar para postar mais no TikTok, até porque eu tenho um número bom de seguidores e views lá, e vou me policiar para postar aqui no YouTube também, prometo. E para ficar mais fácil, eu vou estar deixando aqui, né, na descrição o arroba e também vai estar na descrição, no vídeo está o arroba, tá, gente? Mas na descrição está o link direto e quando o vídeo acabar, vai estar o link direto para você clicar e ir no canal da Lohane, vai lá ver os vídeos, curte, assiste, para aprender muita coisa, né? Eu tenho certeza que vai aprender e vai se divertir também, porque a Lohane tem isso. Ela ensina e diverte ao mesmo tempo, né? Ai, obrigada, fiquei feliz. E eu queria saber assim também, né, que tu falou que tem patrocínio, né? Sim. Falar de sexo, falar dessa coisa, como a gente falou aqui ao longo da nossa conversa, é um tabu. E estar nas redes sociais falando sobre isso, acredito que é muito mais. E mesmo assim, tu consegue patrocínio, tu consegue ter esse engajamento. Na verdade, hoje eu sou drag propaganda do Suca Pop, que é um produto, é um higienizador íntimo. Inclusive, quando eu estiver em São Paulo, eu queria bem combinar de entregar para você
um kitzinho do Suca Pop com os produtos da Make Life, que é a empresa por trás do Suca Pop. Então, eu sou hoje drag propaganda da marca Suca Pop e a Make Life, que é a empresa por trás, patrocina as minhas viagens todas para São Paulo. Às vezes eu vou num dia e volto no mesmo dia, às vezes eu tenho que ficar uma semana, 2 semanas, e eles arcam com os custos de passagem, hospedagem, translado, alimentação. Sou muito grata à doutora Gabriela por acreditar no meu trabalho e por fazer questão que eu faça parte da equipe e da empresa. E eu tenho algumas marcas como a Use Hard, como a Sóis, que são marcas muito grandes que me têm como influenciadora e que me mandam os produtos para eu criar os conteúdos para divulgar. Então, eu fico muito feliz de conseguir. Não consigo ainda hoje me manter como Lohane, que o meu sonho é viver só do meu trabalho como drag queen. Ainda não consigo, mas perto de como foi o meu início como drag, hoje eu estou muito bem e muito feliz. E com paciência também mais evoluída e com mais maturidade para entender que as coisas vêm com o tempo. Enquanto isso, eu vou me aperfeiçoando para quando realmente eu explodir, eu ter muita propriedade para falar sobre qualquer assunto. Entendi que é um pouquinho doloroso, mas é muito necessário. Então, fico muito feliz e aproveito o espaço para agradecer a toda a equipe da Make Life pelo carinho e pelo suporte. E vão lá, gente, na Make Life. Eles têm redes sociais. Tem a Make Life, é Make Life Saúde, e tem o Suca Pop também, que é Chuka, Suca Pop. Vão lá, porque é muito difícil, né, uma empresa apoiar, né, patrocinar um LGBT, uma drag queen, enfim, uma arte que esteja relacionada, né, a essa coisa do LGBT que ainda tem muito tabu e que às vezes acontece só no período da parada LGBT, né? Então vão lá, né, Exato. nessas empresas que apoiam a Lohane, que ajudam a Lohane, vão lá e também ajudem a ela, né, curtindo e dizendo, olha, vi a entrevista da Lohane e tal, e vim aqui curtir, vim aqui ver qual é o produto, já aproveita, já compra uma coisinha, né? Eu vou pedir a Make Life, eu não falei com eles ainda, mas eu vou me comprometer com vocês. Eu vou pedir a Make Life para montar um kit e a gente, de repente, mais de um, e a gente sortear para os seus seguidores. E aí Vamos acertar isso. a gente vê uma forma de fazer o sorteio e eu vou pedir à empresa para enviar esses produtos para os vencedores também. Perfeito, a gente vai acertando isso tudo. Lohane, eu só tenho que te agradecer por tu ter aceito o convite. Eu fiquei meio assim, porque esse quadro eu tenho desde o ano passado, e eu fico meio assim de perguntar para as pessoas, né? Eu até queria convidar a Carol, mas eu também fico com um certo receio, porque sei Pode lá, convidar, é maravilhosa, ela vai topar. eu acho as pessoas tão grandonas, sabe? No sentido grandonas. O teu é na altura, né? Mas eu Aham. digo, são tão grandonas, assim, nas redes sociais, de intelectualidade, de inteligência, enfim. E eu fico pensando assim, meu Deus, não vai querer vir, né? Num canal que ainda é pequeno, numa pessoa que ainda não é tão conhecida. Mas eu fico, assim, muito agradecido por tu ter aceito, ter topado, vir aqui, te expor, dar like ou dislike, que eu sei que é uma coisa que tem gente que fica com medo, né, de se expor nesse sentido. E eu fico muito agradecido por tu ter topado e ter aceito estar aqui, viu? Imagina, eu que agradeço. Você é um querido comigo desde o primeiro momento. E você falou de grandona, mas assim, cara, você é grandão no que você faz. A gente, o seu trabalho, na minha opinião, e como já divulguei isso também, é um dos melhores trabalhos hoje em dia. E você pode ainda não ser um canal muito grande, o que eu acho que é muito grande, sim. Mas você vai chegar onde você almeja porque você está trabalhando com a essência. Os meus sobrinhos, que são pequenos hoje, quando crescerem, podem usar o seu canal como referência para entenderem quem foram as pessoas que fizeram parte do movimento antes do tio deles aparecer. Então, o trabalho que você faz, ele é digno de todos os aplausos e de todos os patrocínios possíveis e impossíveis, porque mostrar a história dessa galera é o máximo que alguém pode fazer como respeito pela classe, para que a nova geração entenda que hoje eles estão aí
botando a cara para fora, e mesmo que de vez em quando de forma errada, falando quem eles são, sem medo, porque muitas pessoas que você conta a história botaram a cara. E eu sempre quis falar para você isso. Botaram a cara para que hoje eles pudessem ser quem eles são. Então, em nome de toda a classe, muito obrigada. Muito obrigada por esse trabalho. Eu amo acompanhar as histórias. Eu quero super agradecer o convite para estar aqui. Estou de verdade muito feliz e muito lisonjeado. E quando eu tiver. Você é de São Paulo mesmo? Não, eu sou do Sul. Sou do Ah, Rio Grande do Sul. eu estou falando como se fosse de São Paulo. Eu estou Não, tão mas acostumada com São Paulo. mas vou para lá às vezes. Em maio, Aí, ó. quero Mas estar não tem lá. problema, porque o que eu quero dizer é que eu quero um dia super conhecer você pessoalmente, te dar um abraço e conte comigo para o que você precisar. Eu fico muito honrada de ter sido convidada para participar desse quadro e estou ansiosa para o resultado. Muito, muito, muito obrigada mesmo, de coração. Nossa, eu tenho que dizer com tantas palavras bonitas direcionadas a mim. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Eu nem gosto assim, de ouvir essas coisas, porque a gente fica meio assim, né? E depois o povo aqui na internet acha assim, ai, nossa, ele tem um ego inflado. Que é assim que o povo diz. Mas eu muito obrigado, viu? Mais uma vez. E, gente, vão lá, sigam a Lohane, vão lá, curtam o trabalho dela, vocês vão gostar. Vai ser amor à primeira vista, assim como a primeira vez que eu vi o trabalho dela. Já gostei, já comecei a seguir. E eu espero que vocês façam o mesmo para ajudar a convidada que esteve aqui, se dispôs a vir aqui a nos dar essa aula, né, que foi uma grande aula. Não foi só entretenimento, foi uma aula. E eu sou muito grato por isso. Espero que tenham deixado like no vídeo, se inscrito no canal aqui, se não são inscritos, e vão lá e se inscrevam no canal também da Lohane. E muito obrigado, gente. Obrigada, gente. Beijo, meu amor. Muito obrigada, tá? Conte comigo sempre. Obrigado por terem nos assistido até aqui. Eu sou Marquitito e já sabem, eu conto contigo.